Fala galera, beleza? Eu aqui de volta. Hoje eu quero explicar o porquê que eu fiz o rebrand de iOS Lite para iOS On. E eu quero também falar aqui sobre Lite Copy e também Speak Training. E também eu quero explicar e colocar aqui a limpo a questão do primeiro vídeo eu ter comparado o iOS do Thiago Finch, lá do Alan Nicholas, com o que eu estou desenvolvendo. E eu percebi que de repente pode ter ficado uma questão aí no caso de que, por causa disso que eu montei o meu projeto. Eu quero colocar aqui a limpo o porquê. Tá, vou explicar para vocês então. Em 2022, eu estava em fase de lançamento do meu sistema SpeakTrain. E eu queria saber como que fazia para mim vender ele. Aí eu conversei com uns amigos meus de head de marketing. Eles falaram o seguinte, ó, você precisa criar criativos, aprender como criar criativos e colocar lá, fazer anúncios no Facebook. Tipo, eu não tinha dinheiro para pedir, para mandar, para contratar alguém para fazer anúncios. Muito menos também não tinha muito dinheiro para ficar investindo ali. Mas tudo bem, pelo menos tivesse como criar esses anúncios, eu poderia de repente me aventurar ali, criar uma campainha ou outra, por colocar uns R$ 30 por dia ali, por exemplo, uma semana ali, só para ver o que acontece. Ok, beleza. Primeiramente, sinceramente, eu tentei fazer parceria com YouTubers, né? Mas ninguém respondeu. Ok, então vamos lá, vamos criar, vamos pesquisar isso aí. Papapá, YouTube, Leandro Ladeira, Thiago Finch, Ícaro de Carvalho. Nossa, eu vi um monte de gente e de repente conheci lá o VTurb com o Pedro, né? Não, o João do VTurb. Eu percebi que ele foi sócio do Alan Nicholas. Só que o Alan Nicholas eu tinha conhecido, comecei a acompanhar os vídeos deles por outro motivo, não lembro. Então eu acompanhava muito o Alan Nicholas por causa das ideias, de enxame de agentes que ele estava falando, criando uns... foi assim, eu pesquisando na internet, eu conheci o Alan Nicholas por um vídeo assim. Eu criei toda uma agência de IA, uma agência de marketing com IA. Como eu estava pesquisando sobre marketing, foi assim que eu conheci, né, então, o canal do Alan Nicholas. Aí eu pensei comigo, então eu vou criar um projeto. Criei um projeto chamado Lite Copy, só que inspirado no Leandro Ladeira. Só que o Leandro Ladeira tem o Lite de Light, né? Eu criei aqui um Lite Copy. Light de leve. Lite Copy, né? Aí o que acontece? Foi meses assim, aprendendo sobre marketing. Vi muitas lives ali do VTurb completos. Muitas lives dali eu tirei bastante coisa, hein? Bastante coisa que as pessoas, bastante cara bom ali. Teve uns até que eu criei uns agentes aqui, ó. Quer ver, ó? Agentes. Tenta entrar aqui, ó. Criei aqui um agente, ó. Agente da periferia. Tem um cara lá que veio da periferia e tal, e tava ganhando milhões. Daí eu falei, pô, vou criar um agente aí, vou dar o nome da agente da periferia. Que esse agente que é especialista em criar copies. E esses agentes aqui, tipo esses Jarvis da periferia, por exemplo, são super agentes. Basicamente, eu tenho aqui super agentes. Olha aqui, se eu for ver, ó, é super agentes. O que são esses super agentes? Ele já tem uma sequência lógica de como vão operar. Vão fazer coisas a mais do que somente um agente faria. Então, teoricamente, esses super agentes é o esquema de squads. Que já estava sendo aplicado aqui. Então, como aqui online, tudo gravado na base, todo o conteúdo que ia ser gravado em tabelas ali e tal. E também ia ser gerados conteúdos como HTML para poder ia ser gravado isso na tabela, depois ser salvo como HTML. Então, nessa época não tinha o Cloud Code ainda que você poderia usar um comando CLI ali e poder gerar o site ali diretamente já no teu back-end ali funcional e para poder publicar. Que a ideia aqui é eu tá tentando fazer algo parecido com o Lovable faz, né? Gera todo o HTML ali e tal e dá um jeito de publicar. Beleza, era assim uma técnica. Outra coisa, esses super agentes tanto super agentes quanto agentes eu estava fazendo um esquema de sequenciá-los através de chains. Então aqui está o projeto. Então esse aqui é o projeto de chains que eu estava fazendo aqui para sequenciar todos eles. E como que funcionaria?
Eu iria usar o Laravel e através da interface do site, ia ter uma interface aqui que eu ia sequenciar eles. Sequenciou, e então o que ele ia fazer, por exemplo, colocar lá para criar Big Idea e criar todos os publicações em redes sociais como publicações de carrossel, iria criar criativos, tudo mais ali, e iria usar a fila do Laravel para fazer isso. Então, cada vez que iria fazer, iria ter uma sequência certa aqui. A tarefa de um agente terminou, ele já ia rodar um job para ativar o próximo, entendeu? Ia ser assim, como se fosse um pipeline. Aí eu iria colocar aqui no site, ia ter lá um log, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, e no final iria girar tudo isso, e eu poderia criar daí depois disso um sistema que iria pegar esse código resultante e ia publicar no ar. Então eu estava nessa fase aí. E também junto com isso aqui, eu estava na fase do projeto Genoma, Lightcopy Genoma, que eu estou começando a desenvolver aqui na Lightcopy, quer dizer, no UX Zone. Se você for ver aqui dentro do sistema, você vai ver que vai ter vários lugares ali que menciona esse projeto Genoma. Tanto é que já tem a fase experimental de como gerar ele e tal. Mas eu estou trabalhando nisso ainda para aplicar ele nos squads, nos agentes. E para explicar o que é o genoma, eu vou fazer um vídeo separado disso para não complicar as coisas aqui, porque a explicação pode ser longa demais. Então a ideia desse vídeo é explicar o porquê que eu fiz esse rebrand. Tá? O iOS Lite estava soando como se fosse uma versão light do iOS. E isso não é verdade, porque o iOS que eu estou desenvolvendo é um projeto, apesar de ter um foco parecido, mas é totalmente diferente, já focado no que eu estava pensando em desenvolver lá na Lightcopy. Por coincidência, meio que parecido, né? Pois é, muito porque também eu pesquisei muito sobre isso e usei também o próprio canal do Alan Nicholas, né? Como base. Inclusive, até meados de 2025, eu entrei em contato com ele através do Instagram e conversei com ele lá tal, mas ele faz parceria somente com os alunos mentorados, então não teve jeito, não teve como ele de repente entrar no projeto, fazer uma parceria e tudo mais. Né? Entrei também em contato com o João lá, falei assim, olha, veja isso como poderia ser bom para você. Piadinhas à parte, mas eu também entrei em contato com o João lá do VTurb, mas eu sempre, como eu acompanho ele bastante, eu vejo lá ele comentando que ele nem olha lá e não responde mesmo. Então, tranquilo. Entrei em contato com muitos outros também, né? A gente sempre entra em contato lá com influenciadores, mas hoje em dia, assim, ou você tem audiência, quem tem audiência escolhe com quem quer trabalhar, né? Então, se você quiser entrar em contato com um cara que tem audiência, venha com a grana, senão nada feito. Então, assim que funciona hoje esse mundo. Só que, o porquê que eu parei com o Lightcopy em meados aí de 2025, justamente por causa do Cloud Code, que ele veio aí com essa pegada de rodar ali via CLI, veio o Codex também. Aí eu pensei, espera aí, vou dar um pause nesse projeto, vou pensar em uma outra forma de desenvolver isso, porque tudo que eu fiz até agora com Lightcopy não é perdido, porque isso a gente pode implementar em um outro tipo de projeto. O que eu poderia fazer, né? Aí eu percebi, eu posso dar mais valor trazendo um projeto open source, um core assim que faça as coisas ali, de repente criar um valor a partir dele, do que eu fazer algo totalmente fechado com uma Lightcopy aqui, online, eu acho que pode dar bem mais resultado. Tá aí o UX provando que pode ser uma boa forma de se fazer. Aí eu optei em fazer assim, estou transformando tudo que eu tinha lá na Lightcopy para o UX. E já estou trazendo também com o projeto Genoma. Aí tudo pronto aí. Não vai ser mais focado totalmente em Lightcopy, porque como eu falei no começo, eu iniciei esse projeto como sendo Lightcopy, mas eu percebi agora que se eu fosse iniciar hoje em dia, eu ia iniciar em algo assim, né? Tipo um framework de agente mesmo. É isso que eu estou fazendo agora, tá? É criar um agente, aqui no caso iria ter lá, para criar um agente avatar persona, então a pessoa ia ter que criar um avatar, uma persona. Tema na comunicação Lightcopy. Ia ter que estudar sobre o tema da Lightcopy, como que funciona o Lightcopy. Então tudo que eu aprendi lá que eu percebi lá com Leandro Ladeira,
Ícaro de Carvalho, e também estudei lá o Stefan, não lembro mais bem ao certo, Stefan e o Russell, os caras lá da gringa, também estudei eles, peguei tudo que é de bom deles e coloquei aqui dentro. Foi aí que eu tive a ideia de criar o projeto Genoma, foi nessa época aí. É um assunto para o próximo vídeo. Copy. Aqui é interessante também porque o agente, se você selecionar aqui, ó, a copy não é obrigatória. Mas se você clicar aqui em adicionar a copy que você criou, você pode criar um agente que haja conforme uma copy que ficou legal. Ele vai trabalhar em cima daquele objetivo. Então você pode criar agentes aqui dentro que eles façam exatamente o quê? Fazer anúncios sobre cabeleireiro, sobre vender algum produto em específico. Daí tem persona, tema de comunicação e tal. É assim mais ou menos que eu tinha criado aqui o sistema de agentes. Só que aqui no iOS vai ser diferente, vai ser os agentes que vão ser criados vai ser através do sistema de squads. E é mais ou menos isso que eu tinha para comentar com vocês, então eu estou fechando de vez aqui todo o projeto Lightcopy e vou dar foco totalmente 100% agora para o iOS On, tá? Que agora ficou um nome pequenininho, legal aí, é o que eu queria. É isso então, é isso que eu queria falar para conversar com vocês sobre isso, sobre os rebrand. Agora então o iOS On não vai estar na sombra do iOS mais. Então não é uma cópia, só teve coincidência de ser parecido. Somente isso, beleza? Muito obrigado então a todos aí, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.